Olá, pessoal! Eu sou a Tamires, tenho 23 anos, moro na capital de São Paulo e sou portadora da hiperplasia adrenal congênita da forma clássica, não perdedora de sal. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês referente ao meu caso, tirar as dúvidas de vocês. Eu tenho algumas perguntas aqui para responder. Após as perguntas, eu vou estar fazendo um breve resumo também do meu histórico para que vocês possam entender ainda mais sobre o meu caso. Eu espero de coração poder agregar um pouquinho na vida de cada um e ajudar da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá, vou começar as perguntas. Quais medicações você tomou ao longo de sua vida? Eu descobri a hiperplasia adrenal congênita aos 5 anos de idade, onde foi dado início ao tratamento com o uso do acetato de hidrocortisona. Em paralelo, eu também tomava o Lupron, decorrente à descoberta da puberdade precoce, tá? Então, eu tomei o Lupron até os 9 anos de idade e o acetato de hidrocortisona até meados dos 10 aos 12 anos. Então, vamos lá. Após o hidrocortisona, eu dei continuidade ao meu tratamento com o uso do Medicorten na época, que era um remédio fabricado. Esse remédio saiu de linha e no lugar dele entrou prednisona e eu sigo com prednisona desde então. Então, desde os meus 13, 14 anos, eu tomo prednisona. Então, número 2. Tiveram avanço da idade óssea? Caso sim, que medicações tomou para controlar e se afetou algo na altura ou ganho de peso? Bem, vamos lá. Tiveram avanço da idade óssea? Sim, eu tive avanço da idade óssea. Eu encontrei até aqui um exame por acaso para mostrar para vocês. Esse exame aqui eu tinha 9 anos de idade e a idade óssea de 13 para 14 anos. Achei legal mostrar para vocês. Eu não tomei nenhum medicamento fora do que eu já tomava, no caso o hidrocortisona e depois o Medicorten e prednisona, então eu nunca tomei nada fora disso. Acho importante ressaltar. E referente à altura, sim, afetou, acredito eu que tenha afetado sim, né? Eu descobri com 5 anos, desde então eu tomava o Lupron, decorrente da puberdade precoce, mas o Lupron era justamente para mim não menstruar, para mim ganhar uns centímetros a mais aí na minha altura. Porém, eu parei no 1,49 e é isso que deu para fazer na época. E referente ao ganho de peso, não, né? Eu cresci ouvindo da minha doutora que era importante fazer exercício para liberar hormônios de estresse e etc. Então, minha mãe eu com 6 anos, minha mãe me colocou no judô, me colocou no balé, eu sempre gostei muito de dançar, então eu acredito que talvez isso tenha ajudado para que eu não tivesse um ganho de peso excessivo aí. Bem, a pergunta número 3 e a número 4, elas estão relacionadas uma à outra. Eu vou ler para vocês e logo em seguida eu vou dar minha resposta. A número 3 diz o seguinte: já passou por alguma cirurgia na genitália e talvez tenha enfrentado alguma complicação, como, por exemplo, perda da sensibilidade? E a número 4. Tem a fase do molde na adolescência. A fase da adolescência, eles usam um molde para ir adaptando a genitália feminina. No meu caso, não houve alteração da genitália, então não houve a necessidade de nenhum tipo de cirurgia. Então, eu vou pular essas duas perguntas porque elas não estão relacionadas ao meu caso. A pergunta de número 5 diz o seguinte: qual tipo de corticóide usou na infância? Se usou hidrocortisona, qual foi? Foi algum importado ou manipulado? Qual tipo de corticóide usou na infância? Como eu relatei, eu usei o uso do hidrocortisona e depois passei para o Medicorten e o prednisona, a qual faço uso até hoje. Eu usei o hidrocortisona e ele era de maneira manipulada. Minha mãe, então, durante os anos que eu usei, ela manipulou o hidrocortisona. Número 6. Como foi o crescimento na infância e qual a estatura final? Eu não tive nenhum problema relacionado ao meu crescimento na infância. Sempre tive o tamanho padrão das crianças que conviviam comigo. Tomei o Lupron até os 9 anos de idade para tentar crescer um pouco a mais aí do que o esperado já, ou até o esperado pelos médicos. Então, com 9 anos, eu parei de tomar o Lupron e 6 meses depois eu menstruei. Parei a minha estatura no 1,49, também não tenho problema nenhum relacionado a isso. As mulheres da minha família possuem a estatura um pouco mais baixa, então é comum pra gente. E eu não vejo problema nenhum, isso não me afeta em nada, ao contrário, eu adoro ser pequenininha, sou muito bem resolvida em relação a isso. Pergunta número 7. Após o diagnóstico, teve ainda muitas crises? Na fase adulta, a frequência das crises diminuíram? Bem, pessoal,
eu não tive nenhuma crise na minha infância. A descoberta da hiperplasia foi decorrente aos sintomas que eu tive na época. Aos 5 anos de idade eu apresentava suores excessivo, ao crescimento já dos pelos pubianos e o desenvolvimento já dos seios. Então isso assustou a minha mãe, também da área da saúde, a qual ela me levou no pediatra, num postinho que havia perto de casa. Lá, acredito eu, pela falta do conhecimento, pela falta do entendimento, não houve nenhum tipo de exame feito pelo pediatra na época, e ele disse pra minha mãe que era normal, criança naquela idade de desenvolver. Minha mãe comentou com os companheiros dela de trabalho, e eles relataram pra ela que aquilo não seria normal. Minha mãe, pela experiência dela com outros filhos, também sabia que não era normal, então me levaram para o servidor público municipal de São Paulo, que foi lá a qual fui diagnosticada e foi desenvolvendo o meu tratamento, tá? Então, na minha fase da minha infância, o meu diagnóstico foi decorrente aos sintomas que eu tive da puberdade precoce. Eu fui descoberta com a puberdade precoce, a qual descobriram então a minha doutora, a segunda doutora que teve a opinião, a minha mãe buscou opinião, ela fez o diagnóstico da hiperplasia adrenal congênita através dos exames pedidos por ela, tá? Então, na minha infância, eu não tive nenhuma crise. Logo, assim que descoberto a hiperplasia, eu iniciei o tratamento, e por isso que eu sempre ressalto muito, falo muito disso, quanto o tratamento é importante, porque com um tratamento adequado, você desenvolve muito bem, e foi assim durante minha infância, minha adolescência inteira. Porém, eu tive sim 2 crises de insuficiência adrenal, já na fase adulta. A primeira foi quando eu tive a minha filha, naquela loucura de ter acabado de ser mãe, enfim, na correria, eu esqueci de tomar minha medicação durante aproximadamente 1 ou 2 semanas. Na verdade, eu nunca havia ficado sem tomar minha medicação, então eu acreditei que não daria nada, seria tranquilo, né? Não tinha noção ainda do que era a minha doença em si, não tinha noção, né? Porque a vida inteira foi minha mãe quem cuidou de mim, era minha mãe com que falava com a minha médica. Então eu tinha acabado de casar, tinha acabado de ser mãe, tudo pra mim era uma novidade, inclusive a minha doença, por mais que eu tivesse sido diagnosticada tão nova, ali ela se tornava uma novidade pra mim, porque a partir dali eu me tornei responsável pelo meu tratamento, sabe? E eu falo isso, o quanto é importante, talvez as crianças já crescerem entendendo, sabendo, os pais conversarem com elas referente ao que é a hiperplasia, o que pode, o que não pode, em cada caso, né, especificadamente, para que quando eles cresçam, eles já cresçam maduro nessa questão. Eu não estava madura nessa questão, não entendia ao certo ainda muito bem. Eu tinha muitas dúvidas dentro de mim, que foram sendo reveladas, né? Durante a minha gravidez eu aprendi muito com o tratamento que eu fiz, enfim. E logo após também essas 2 crises, eu aprendi muito, tá? Nessa primeira crise que eu tive, foi uma sensação horrível. Eu realmente achei que eu não ia aguentar. E eu lembro só de pedir muito a Deus que me guardasse naquele momento, né? E a minha segunda crise foi decorrente ao mesmo motivo. Há 2 anos atrás, eu esqueci de tomar a minha medicação exatamente por 1 ou 2 semanas, e eu tive pedra nos rins. Então eu cheguei no hospital com muita dor, passando mal, desidratada, e aí eu fiquei internada, fui até voltar ao meu estado normal também, tá? Depois disso, eu nunca mais esqueci de tomar medicação. É minha prioridade do dia. Eu não durmo hoje em dia sem o meu remédio. Eu tenho aquilo amadurecido hoje dentro de mim. Eu digo assim porque é essa sensação que eu tenho mesmo, tá? De que faltou amadurecimento e conhecimento sobre o meu caso, em especial pra mim. Faltou isso pra mim. Então eu falo como é importante pros pais prepararem os seus filhos, né? Mãe tem aquela coisa de superproteção ainda mais, é o que minha mãe fala pra mim, tá? Por isso que eu digo, ela sempre me viu assim, né? Tenho que proteger ela por conta da hiperplasia, então minha mãe sempre tomou a frente da doença pra mim. Até na minha adolescência, até eu conviver com a minha mãe dentro do mesmo lar, ela sempre tomou as providências referente à doença, então eu não tive essa postura
Nem com 17 anos. Eu fui aprender sobre a minha doença na fase adulta. Essa é a realidade, tá? Então, eu falo para os pais de hoje que têm o conhecimento, que têm essa oportunidade de saber muito sobre hiperplasia, de ter tantas informações legais, poderem explicar para os seus filhos, poderem passar isso para eles, para que eles cresçam já cientes do que é. Número 8. Como foi a infância com a hiperplasia adrenal congênita referente a rotinas hospitalares? Como lidou com tudo isso? Eu fui diagnosticada com 5 anos e desde então eu passei a frequentar as consultas de 3 em 3 meses. Eu tenho muitas lembranças dessa época. Desde então, minha mãe nunca faltou em uma consulta. Eu tenho isso com muita gratidão dentro de mim. Ela sempre esteve presente em todas as minhas consultas, sempre em todos os exames. E eu lembro da gente acordar muito cedo, madrugar, 5 horas da manhã, pegar condução, ônibus, metrô. Era algo muito cansativo pra mim como criança, assim. Eu lembro que era um saco acordar tão cedo, sair embaixo de chuva, de sol, de tudo, assim, de frio, pra poder viajar tanto tempo, ir para as consultas, para os exames e voltar ainda ter que ir para a escola. Então, pra mim, como criança na época, o meu sentimento era disso, sabe? De, ai, que saco, de novo, sabe? Mas aí, um certo momento, aquilo virou já uma rotina e eu já sabia que tinha que fazer aquilo, que precisava acordar porque era importante, que eu precisava ir ao hospital e era legal, eu gostava de ir ao hospital. Era legal, a parte chata era sair embaixo de chuva e pegar as conduções. Mas estar na presença no consultório, com a minha tutora, que sempre foi um amor de pessoa, era legal. Tá, ali estar com eles ali já me se tornou uma família. Era esse sentimento que eu tinha, que era uma parte de mim que estava ali, que eu precisava ir lá, né? Então, era esse sentimento que ela me acolheu tão bem acolhido, que era o sentimento que eu tinha, que eu sinto até hoje pelos médicos que passaram pela minha vida. Mas era cansativo, sim. Como criança, aquela fila imensa de ter que esperar. Me recordo de indo dormindo, voltando dormindo, esperando dormindo a consulta, os exames. Mas eu imagino que pra minha mãe também tenha sido, né? Então eu sou muito grata, tenho muita gratidão por tudo que a minha mãe sempre fez por mim, por tudo que ela passou enfim, eu imagino como é importante não só para a criança o entendimento, mas para os familiares também. Para uma mãe receber o diagnóstico da sua filha e lidar com tudo isso, com as emoções, para não passar para a filha o medo, né? O medo de não saber o que é, por ser uma doença rara. Então tem N fatores que 9. Quando você era criança, como seus pais te contaram que você tinha hiperplasia adrenal congênita? Você dormia na casa dos seus familiares e amigos? Viajava com a escola? Bem, minha mãe, quando eu era pequena, ela nunca sentou comigo para me explicar referente à hiperplasia adrenal congênita, tá? O que eu sabia era o que eu via nas consultas. Então, eu cresci ouvindo referente a que eu precisava de uma medicação para viver. Era isso que eu ouvia, né? Que eu não podia... Eu não sei de onde eu tirei esses pensamentos. Veja bem, eu não sei de onde eu tirava isso, se foi de conversas, se foi algo que foi me falado quando eu era pequena. Mas eu cresci com a seguinte opinião dentro da minha cabeça. Eu não podia ficar sem a medicação porque senão eu morria. Eu não podia ter filhos, ou se eu tivesse filhos, morria eu ou a criança. Era esse pensamento que eu tinha dentro de mim, era o que minha mãe alimentava pelo o que ela entendia. Eu acredito que também como é importante, né, o fato do tratamento também para os familiares, né, para os pais, para eles entenderem melhor o conhecimento em si, né, porque ela fazia meu tratamento, mas ela também não entendia muito bem referente à minha doença. Então, eu não sei se foi algo que ela ouviu também, eu nunca parei para conversar muito bem referente a isso com ela, né, porque também acreditava que eu não poderia ser mãe nunca, né, e eu fui mãe com 18 anos, sem tratamento algum. A minha filha não tem hiperplasia adrenal congênita, hoje ela tem 4 anos, e assim, eu falo que tudo foi decorrente ao bom tratamento que eu tive. Simples. Tive uma vida normal decorrente ao bom tratamento que eu tive.
Então, se eu não tivesse tido meu bom tratamento, acredito eu que não tenha dado tão certo. Mas eu tinha acabado de casar, eu não imaginava que eu seria mãe tão rápido. Na verdade, eu tinha aquela crença de que eu não seria mãe, porque eu não poderia. E minha filha veio perfeita, sem a hiperplasia adrenal congênita. E não morri. Ela não morreu, nós estamos bem. Então, por isso, quanto é importante o conhecimento. Eu fico muito feliz e realizada de estar fazendo parte desse momento de avanço dentro da aba, porque é muito importante que todos que estejam ingressando agora nesse mundo entendam que dá para se ter uma vida normal com a hiperplasia adrenal congênita. Tudo decorrente do tratamento correto. Essa é a opinião que eu tenho hoje em dia, tá? Então, voltando à pergunta, você dormia na casa dos seus familiares e amigos? Eu lembro de dormir na casa de uma amiguinha quando eu era na minha infância, que era uma amiguinha que os familiares sabiam que eu precisava daquela medicação, tal horário, então não tinha problema. E eu viajar com a escola, eu cheguei a viajar na minha adolescência, eu fiz escola técnica e a gente precisou viajar para ir para a usina de Itaipu, ficar 4 dias fora. Eu tinha 16 anos, mas eu já sabia que eu precisava tomar a minha medicação, né? Eu tomava já o prednisona sozinha, então não teve problema algum, né? Já conseguia me virar. Pergunta número 10. Adorei essa pergunta, acho uma pergunta super importante. Teve acompanhamento psicológico enquanto era criança ou adolescente? Acha importante? Eu tive, sim, um acompanhamento psicológico durante a minha adolescência. Lá para os meus 10, 11 anos, eu tive sintomas de depressão, tá? E aí, eu precisei de ir ao psicólogo. Eu lembro de passar um ano com um psicólogo. E com 14 anos, eu tomei algumas medicações antidepressivas. Mas eu sempre fui, assim... Hoje, eu não me recordo dessa época, muito bem. Eu me recordo de passar no psicólogo, eu me recordo que eu lembro das consultas com a minha mãe, mas eu não me recordo do meu estado depressivo. Eu não sei se é graças a Deus pela cabeça que eu tenho hoje. Hoje eu sou extremamente otimista, graças a Deus. A doença da depressão também é uma doença que precisa ser tratada, e naquela época eu fui, pode ser por isso também, né? Mas hoje em dia eu tenho um otimismo tão grande, eu tento não dar abertura para sentimentos invasivos de depressão, sentimentos de tristeza, eu combato com eles, pra gente não se entregar também, né? Que eu acho que isso não interfere também na hiperplasia adrenal congênita, tá? Mas, voltando à hiperplasia adrenal congênita, eu acho extremamente importante para a criança, principalmente, e para os familiares, um acompanhamento psicológico. Extremamente importante. Eu gostaria de ter tido esse acompanhamento um pouco antes, não pelo motivo da depressão, mas decorrente da hiperplasia adrenal. Eu gostaria de ter tido mais jovem um acompanhamento psicológico e mais na adolescência, né? Eu costumo dizer que eu acho isso importante para todo mundo, porque todo mundo lida com problemas. Mas para a criança aprender a lidar com essas situações, como eu relatei, referente a relação de ficar indo para o hospital, voltando, isso de algum fato mexeu com alguns sentimentos dentro de mim, né? Eu precisei trabalhar com sentimentos dentro de mim. Essa canseira de ter, ai, por que eu? Ai, Deus, por que eu? Que, sabe, fui premiada, por que tem que acordar tão cedo? As outras crianças dormem até tarde, por que eu tenho que acordar tão cedo para ir para o hospital? Mas eu acho extremamente importante, sim, um acompanhamento psicológico, tá? E para os familiares também, porque para os pais também não deve ser nada fácil acompanhar os seus filhos, apesar de a gente ter o conhecimento que a hiperplasia adrenal congênita não é um bicho de 7 cabeças. Você pode sim ter uma vida normal, com um acompanhamento correto, como eu já falei também. Uma vida feliz, uma vida saudável, né? Eu pratico esportes desde pequena.
Então, isso me ajudou muito nesse desenvolvimento de estresse, nesse sentimento depressivo, porque você cria ânimo para as coisas, tá? Então, eu vejo o quanto é importante, sim, é muito importante para mim o acompanhamento psicológico, sim, da infância, na adolescência, na fase adulta, mas priorizando a infância da criança, para que ela entenda que aquilo não é um bicho de 7 cabeças. Pergunta número 11. Em algum momento na adolescência você deixou de tomar os remédios para ver o que aconteceria? Tipo, testando os médicos o que seus pais diziam? Não, eu nunca deixei de tomar a minha medicação para atingir meus pais ou os meus médicos. Eu sempre tive a consciência de que eu precisava da medicação, tá? Como eu relatei as 2 vezes que eu tive a crise de insuficiência adrenal decorrente da falta da medicação, foi por um motivo banal, né? Eu esqueci de tomar a minha medicação. E aí lembrei da pior maneira, né? Então eu tenho essa consciência de que, eu sempre tive, na verdade, né? Essa consciência de que eu precisava da medicação para sobreviver, mas que aquilo era importante, enfim. E nunca deixei de deixar de tomar, assim, por querer, na verdade, né? Sempre, as 2 vezes que aconteceu foi de forma inconscientemente, tá? E aprendi. Hoje eu não fico sem minha medicação de jeito nenhum, né? Ela é igual comida pra mim. Eu tenho necessidade. Eu sei que todo dia eu preciso daquilo. Então é automático hoje em dia sozinha. Eu aprendi a amadurecer esse ponto importante. Agora a gente vai falar uma pergunta que eu queria muito chegar, que eu vou amar responder, contar pra você essa história. Essa história eu conto na minha vida, no meu dia a dia, pras pessoas, como pra falar de fé, de esperança e de otimismo, tá? Então vamos lá. Pergunta número 12. Na gravidez, durante o pré-natal, a medicação seguiu normal ou teve alterações? Eu vou responder essa pergunta e já vou acrescentar relacionada ao tema, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Antes da minha gravidez, eu sempre tomei o prednisona. Depois da minha gravidez, que eu descobri a minha gravidez, durante toda a gravidez, eu fiz o uso do dexametasona, tá? Agora eu vou responder pra vocês de outra maneira. Eu cresci ouvindo que eu não poderia ser mãe, que se eu fosse mãe, eu ou o bebê teria complicações. Na verdade, foram informações que eu peguei durante a minha infância e eu absorvi aquilo da maneira que eu achei melhor. Por isso eu acho importante o psicólogo, né, durante a infância e adolescência da criança, para que ela cresça entendendo da maneira correta os sentimentos que ela está sentindo naquele momento, né? Ela aprender a trabalhar com aquilo. Enfim, eu absorvi daquela forma e cresci com aquele pensamento, não só eu, como a minha mãe também, tá? Então, eu com 18 anos casei e tomava o anticoncepcional, parei o anticoncepcional e descobri 3 meses depois que eu estava grávida. Como assim grávida, né? Eu cresci com uma crença, né, acreditando em algo e agora tava tudo mudando. Então, olha que curioso. Eu parei de tomar meu anticoncepcional, estava sentindo muitas dores na região das trompas, né? E eu fui fazer uma ressonância magnética, né? Fui encaminhada para realizar uma ressonância magnética. E 1 semana depois eu descobri que eu tô grávida. Então, a minha suspeita, durante 3 meses depois de eu parar o anticoncepcional, foi de que eu estava com uma endometriose e que isso afetaria ainda mais a minha fertilidade e que realmente eu poderia deixar de ser mãe. Então, eu falei, não. Eu não consigo acreditar que eu não poderia ser mãe, porque eu tinha a vontade de ser mãe, mas eu planejaria aquilo para mais 10 anos, mais pra frente. Mas Deus sabe a hora perfeita de todas as coisas, né? E 1 semana depois da minha ressonância magnética, eu ia buscar o resultado para saber se eu tinha endometriose ou não. Eu descobri no mesmo dia que eu estava grávida. E aquilo para mim foi muito especial, porque foi uma quebra de uma barreira que foi construída dentro de mim durante muitos anos, né? Eu me emociono muito para falar desse assunto, porque é algo muito especial para mim. Eu acompanho quantas mães, né, quantas mulheres que têm hiperplasia adrenal congênita, algumas possuem dificuldades para engravidar, outras não.
Mas eu quero passar para vocês é que vocês nunca percam a fé e a crença de que é possível sim ter uma vida normal com a hiperplasia adrenal congênita. É possível sim, entendeu? Eu tinha eles muitos fatores também que eu poderia falar que eu não poderia ser. E de fato eu não poderia, se for parar pra pensar no que todos falavam na época pra mim. Mas eu acreditei. Então, eu fui pra minha médica, relatei que eu estava grávida. Ela me pediu o exame de sexagem fetal pra saber se era menino ou menina. Sei que muitas mãezinhas de crianças que possuem hiperplasia adrenal congênita têm essa dúvida. Ai, será que a minha filha vai poder ter uma vida normal? Será que não? Olha, eu falo com toda certeza do mundo. Todos podem ter uma vida normal, né? Com um bom tratamento, com o tratamento correto. Vocês podem. Tem N casos, né? Cada caso é o seu caso. Uns não precisam de medicação para poder sobreviver, outros precisam, né? Uns são da forma mais grave, outros da forma mais leve, mas todos podem ter uma vida normal. Todos podem ter uma vida normal, né? Então, assim, eu tive muitos fatores para não acreditar que eu poderia ter uma vida normal, até eu de fato lidar com a minha realidade, né? Durante a minha gravidez eu tive muitos problemas. Eu passei por uma situação muito delicada. Eu passei por despejo, eu passei por fome, eu emagreci muito decorrente à situação financeira que eu passava na época. Eu tive vários problemas, mas não perdi minha fé. Eu sabia que a minha filha nasceria bonitinha, perfeita, que ela sobreviveria, que eu iria quebrar aquela barreira que há tantos anos me acompanhava, de que ela não nasceria ou de que eu morreria, né? Então minha filha veio, né? Depois de todas as complicações na gravidez que eu tive, fiquei internada algumas vezes, mas por conta da minha situação, né? Na época não tinha tanto dinheiro então algumas vezes eu deixei de comprar minha medicação. E eu lembro da minha médica comprando minha medicação. Foi um negócio surreal, assim, que eu só tenho a agradecer a Deus, de verdade. Deus, ele foi provendo em cada situação. Tinha mês que eu não podia comprar meu remédio, por mais barato que fosse, na época eu não tinha as condições. E a minha médica vinha e me entregava o remédio, comprava pra mim. Então eu tive ajuda de anjos nessa época, tá? E minha filha nasceu perfeita, Alice, de 4 anos, né? Ela não tem hiperplasia adrenal congênita. A gente fez o exame quando ela nasceu, o teste do pezinho. Não tive complicações nenhuma também na minha cirurgia, foi tudo bem. E com esse assunto maravilhoso, eu falo pra vocês que tudo é possível, tá? Basta vocês crerem, vocês realizarem o procedimento também correto, que é indicado para cada paciente. E para as mãezinhas que se preocupam, para os pais que se preocupam com seus filhos que possuem, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Quando você acerta no tratamento e faz o tratamento correto, não tem com que se preocupar. Vamos agora para a última pergunta. Tô muito triste que tá acabando, mas tô muito feliz de poder participar desse momento tão especial de avanço da RAC, de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, de poder levar um pouquinho dessas informações a famílias que talvez precisam ouvir um pouquinho do que eu tenho a dizer, tá? Então vamos para a última pergunta. Você deixou de fazer alguma coisa na sua vida por ter RAC? Não. Eu nunca deixei de fazer nada por ter hiperplasia adrenal congênita. Ao contrário. Eu sou dançarina desde pequena, fiz balé, me especializei em outras danças a vida toda, então eu sempre dancei. Quem me acompanha nas redes sociais, meu Instagram é Tami Navarro Oficial. Eu participo de concursos de beleza desde o ano passado, me tornei musa do Corinthians o ano passado também. E desde então trabalho como modelo, realizo trabalhos voltados a essa profissão.
Fora isso, eu sou formada em técnica de segurança do trabalho, estou no meu último ano de administração e estudo para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, a hiperplasia adrenal congênita não me atrapalha em nada na minha vida. Eu tomo minha medicação todos os dias, eu tenho uma filha de 4 anos que não possui a hiperplasia adrenal congênita, eu tenho uma vida normal, uma vida saudável, eu corro, eu faço musculação. Então, assim, nada me impede dos meus sonhos. Ao contrário, eu sou movida, tão otimista, vocês não têm ideia. Então, assim, eu sou movida a muita fé, a muito otimismo, e é com muita gratidão que eu lembro de tudo que eu vivi. Eu lembro da minha mãezinha com muito amor, essas mães que se preocupam tanto, o que a minha filha vai pensar, meu filho vai pensar quando crescer, não vamos pensar nada, ao contrário, só temos a agradecer por tudo que fazem por nós, a todos os médicos que se dedicam tanto por essa doença, a ABA, com esse projeto tão especial, tão incrível. É tão bom ver a hiperplasia adrenal congênita sendo falada de forma tão aberta, com tanta voz, com tantas informações importantes. Hoje em dia nós temos essa habilidade da internet, né? Esse avanço da internet aí, para poder pesquisar melhor sobre a doença. E fica aqui de todo o meu coração esse recado a vocês, que vocês procurem informações, se alimentem do conhecimento, que é tão importante, que é o que vai libertá-los dessa prisão de, sim, minha filha, meu Deus, será que não vão conseguir? Nós quem colocamos barreiras, tá? Nós colocamos barreiras nas coisas. E não é bem assim. Tudo é possível para aquele que crê. É o recado que eu tenho para deixar hoje para vocês. Espero que vocês tenham absorvido as melhores informações que vocês puderem de todos esses vídeos que eu fiz para vocês. E é isso. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência com todos vocês. Fica aqui a minha gratidão eterna à ABA por estarem desenvolvendo projetos tão lindos, momentos tão especiais para todos aqueles que convivem nesse mundo nosso, né, dentro da ABA. Então eu quero agradecer de todo o meu coração aos profissionais que se dedicam tanto para nos ajudarem. Quero agradecer às mãezinhas, aos pais que lutam tanto por suas crianças, por informações, por procedimentos, por medicamentos. Tenho certeza que seus filhos terão muito orgulho de vocês. É o sentimento que eu tenho pela minha mãe. Por ter lutado, por ter ido correr atrás, por ter buscado ajuda, por não ter desistido de mim. Então, é o sentimento que eu tenho certeza que todos os filhos terão, por todos esses pais que estão lutando, por todos esses médicos que lutam por conhecimento, por desenvolver estratégias de avançar o nosso tratamento. Fica aqui a minha gratidão eterna, tá? Um grande beijo pra vocês. Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing